Eu tenho pedido a Deus sobre essa palavra e normalmente, antes mesmo de eu saber que eu vou ministrar, Deus já menciona para mim sobre o que é que eu devo ministrar, mas não foi assim dessa vez. E alguns dias atrás, eu consultando a Deus, Deus simplesmente falou, vá ler. E eu comecei a ler a Bíblia e foi dias, até que chegou num texto que Marcos capítulo 13, gostaria que os irmãos abrissem, que ele saltou nos meus olhos, e a partir desse texto Deus falou, é sobre isso que você vai ministrar. E quando Deus começou a me explicar tudo que eu tinha lido até chegar aqui, parece que conectou, parece que fez sentido. E eu quero falar sobre um tema que ele é um pouco polêmico. Pelo menos eu já vi muita gente discutindo sobre isso e nunca chegando numa conclusão. Com certeza eu nunca escolheria falar sobre esse tema, mas Deus assim passou para mim. Eu gostaria de falar hoje sobre predestinação. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela sua graça, eu te louvo pela condução do seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas, coloco as vidas de todos diante do seu altar. Espírito Santo de Deus, toque nos nossos corações. O Senhor, Espírito Santo, que é o professor, que é o auxiliador, que é a pessoa que nos instrui a toda a verdade, venha nos instruir segundo a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, para quem não sabe, predestinação é um tema, é uma corrente, que ela diz que as coisas foram predestinadas, que Deus escolheu o destino, Deus escolheu como seria a sua vida, Deus escolheu se você ia ser salvo ou não. É por isso que tem o nome predestinação. Destinação é o destino, é o lugar onde você chega, é o destino. Então, predestinação é que Deus escolheu o destino a qual você ia chegar. E Ele poderia ter escolhido que você iria no destino final de tudo, para os céus, ou poderia ter escolhido que você iria para o inferno. A escolha era dele, ele era o dono de tudo. Esse é predestinação. E muitos textos na Bíblia falam claramente sobre isso, como a gente vai ver aqui no livro de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando sobre a tribulação, sobre os últimos dias. Versículo 20: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olha, ali está o Cristo, ou olhai, aqui está Ele, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais, pois, de sobreaviso, se eu vos disse tudo de antemão. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, nesse pequeno texto, você pode ver que uma palavra que apareceu várias vezes foi a palavra escolhido. Que Deus, Ele escolheu algumas pessoas. E essas pessoas, então, segundo o texto, está bem claro aqui, teriam um tratamento diferenciado. Uma das primeiras coisas é que o próprio Apocalipse seria abreviado, senão eles não aguentariam. Uma outra coisa que diz é que Satanás, através de falsos profetas, usaria prodígios e sinais para enganar as pessoas, e esses sinais iam ser tão bem feitos, que até talvez os escolhidos seriam enganados, dando a dizer que os escolhidos, eles não serão enganados, né? Porque ele diz assim, se possível os próprios eleitos.
E numa terceira vez ele fala também que os anjos do céu um dia chegarão e separarão os escolhidos, aqueles que foram escolhidos, não é? Então aqui está muito claro que Deus escolhe algumas pessoas. E está muito claro que algumas pessoas então não são escolhidas. Agora então vem a pergunta, né? A pergunta como talvez que você esteja pensando, mas quem são as pessoas que Deus escolhe? Ou como que eu faço para ser escolhido? Será que eu posso me candidatar então para mim ser escolhido? Ou será que isso é uma soberana e exclusiva decisão de Deus? Para explicar isso, eu trouxe aqui uma coisa que foi Deus que me explicou dessa forma. Então eu posso explicar para vocês da mesma forma que Deus explicou. Né? O pano estava ali só para vocês não distraírem durante o louvor, olhando para aqueles tomates e pensando, por que os tomates estão lá? Né? No pano não tinha nada de especial. Então aqui eu tenho uma caixa cheia de tomates, né? E você, se você já foi na feira, se você já comprou tomate, você vai lá e escolhe, aqui tem mais ou menos os mesmos tomates que tem na feira. Então, e dependendo do que você for fazer, você vai escolher os tomates diferentes. Por exemplo, sábado eu fiz uma macarronada em casa. E à tarde eu pensei assim, quero comer um macarrão tal. E saí, fui comprar, tinha todos os ingredientes em casa, tinha até tomate, mas como eu queria fazer um molho de tomate, eu fui comprar tomates bem maduros, porque eu ia comprar, chegar em casa, já ia fazer. Normalmente as pessoas não compram tomates bem maduros, como esse aqui, bem maduro, não é? Eu ia usar na hora. Às vezes as pessoas, elas preferem comprar um tomate um pouco assim, porque ele é mais durinho, vai durar mais alguns dias, não é? Então às vezes a pessoa prefere, ela compra alguns assim e alguns assim. Dificilmente alguém vai lá e pega um tomate assim, né? Dificilmente alguém pega um tomate assim, por quê? Porque ele está verde ainda, né? Então você não vai pegar. Se você for no mercado e tiver só tomate desse, você talvez volte para casa sem os tomates. Por quê? Porque estavam todos verdes. Aí você volta sem, você vai no outro mercado, porque esse tomate não servia. Agora, pode ter uma situação que você precisa de um tomate verde como esse, né? Eu estou vendo que vocês estão rindo pelo verde do tomate, né? Mas pode ser que você precise, porque se você for viajar, for passar alguns dias fora, você pensa, se eu levar um tomate muito maduro, até eu fazer a salada, daqui 3, 4 dias, ele já passou. Esse aqui eu não sei, a viagem é muito longe, talvez é melhor eu levar esse. É por esse exato motivo que os tomates são colhidos verdes. Porque ele é colhido lá na fazenda, ele passa uns dias na estrada, ele vai para o Ceasa, vai para o mercado, ele tem que sobreviver toda essa etapa. Então ele tem que ser colhido verde e ele vai amadurando no processo, até que chega o ponto. Se você não consegue comprar o tomate a tempo, ele amadurece demais. E acaba que ninguém leva, não é? E além dos tomates aqui, amarelo, vermelho e verde, nós temos outras características que a gente leva em conta. Por exemplo, esse tomate aqui. Dificilmente alguém pegaria um tomate desse, né? Não sei se você consegue ver aí no fundo que ele está estragado, né? Talvez alguém bateu nele, alguma coisa assim. Então esse tomate, mesmo ele estando maduro, ele não presta, né? Tem outros tomates aqui com as mesmas características, eles estão muito machucados. Alguém talvez não pegue esse tomate, mas talvez alguém pegue, não, é só tirar aqui, cortar os machucadinhos e dá certo. Mas se você está lá pegando os tomates, o que provavelmente você faz? Você escolhe os melhores tomates. Se você pegou esse sem querer, talvez você reaproveite ele, né? Ou talvez você jogue fora. Agora tem tomate, como é o caso desse aqui, que ele tem esse machucado. Mesmo quando ele ficar vermelho assim, ninguém vai comprar ele. A menos que você vá pregar e precise dele assim, aí você compra, porque eu escolhi especialmente por isso. Mas senão ninguém escolhe esse tomate, certo? Concorda que esse tomate, ele é um tomate condenado.
tomate está condenado. Porque mesmo quando ele amadurecer, por causa desse defeito, ninguém vai pegar ele. Ninguém vai pegar, certo? Então, o processo com o qual Deus escolhe, esses escolhidos, ele também com Deus, ele é parecido com isso. Deus ele escolhe baseado nessas características, né? Quando chega a hora da colheita, né? Talvez esse tomate aqui é aquele tomate que ele não aceitou a Jesus, ou ele vem na igreja, mas ele ainda não está pronto, ele não está maduro, ele não é um cristão maduro, ele é um cristão muito carnal, ele é muito verde, não é? Quando chegar a época que os anjos vão chegar, então tem os escolhidos, tem aquele que Deus passou para os anjos, você vai lá e pega os tomates assim, 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 o resto você deixa para trás. Esses aí não são escolhidos, esses outros tomates não servem para cá. Então Deus ele dá ordens específicas sobre como escolher os tomates, e os anjos vêm e faz a colheita. Inclusive sobre os melhores tomates, até a própria Bíblia fala sobre as melhores pessoas, que existe uma proteção, que existe um negócio diferente. Por quê? Porque Deus passou esse critério. Agora, diferente dos tomates, né? Que o tomate, então, ele não influencia o processo de escolha. Não tem uma propaganda no tomate dizendo minha escolha, não é? O tomate ele não consegue interferir no processo de escolha. Ele não consegue fazer isso. E será que nós conseguimos interferir? Vamos abrir aqui a Bíblia, no livro de Romanos, para a gente entender mais sobre esse assunto e o processo de escolha das pessoas, não dos tomates. Romanos 8. Romanos 8, 29, diz assim, 28, desculpa, 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Então você vê que aos que antes conheceu, também os predestinou, e daí vem a teologia da predestinação, né? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Conformes à imagem do seu Filho. O que é uma pessoa conforme? Conforme, ele vem da palavra forma. É alguém entrar numa forma, né? E você, como você sabe, se você for fazer um bolo de chocolate, e você colocar ali, não pode colocar numa forma quadrada, numa forma redonda, numa forma com aquele negócio no meio, mas nenhuma das formas vai trocar que o bolo é de chocolate. Ele só trocou a forma do bolo, só trocou o formato dele, mas não troca de chocolate para bolo de laranja. Ele continua sendo um bolo de chocolate. E aqui ele fala que é conforme a imagem do seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus. Então Jesus ele tem uma imagem, e nós temos que nos conformar nessa imagem. Nós entramos nessa forma, que ela foi direcionada por Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, e nós vemos a Bíblia falar sobre Jesus, a Bíblia está nos falando como que é a forma. Então Jesus ela é a forma, então ela está contando sobre a vida de Jesus. Aqui nos outros escritos de Paulo está explicando sobre Jesus, e ele está dizendo, olha, essa é a forma. Então Deus predestinou algumas pessoas para serem conforme isso, para serem igual a Jesus. Para esse motivo Deus predestinou essas pessoas, né? A fim de que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos.
Cristo está no céu, né? E ele diz para os discípulos em João 14 que ele foi para nos preparar morada, certo? Foi para nos preparar essa morada. Morada para quantas pessoas ele foi preparar? 1 milhão? 10 milhões? 100 milhões? Para quantos? Qual é o tamanho do céu? Qual é o tamanho que ele vai ter que fazer? Para ele saber o tamanho que ele tem que preparar essa morada, ele tem que saber quantos vão morar lá. Então Jesus e Deus obrigatoriamente precisava saber quantas pessoas iam se salvar. Isso é o que a Bíblia chama de presciência de Cristo. E nós vamos entender um pouco melhor agora o processo de seleção através de um outro texto, que é Pedro. Eu sei que até reclamaram para mim que eu abro muitos versículos da Bíblia, mas infelizmente para um tema desse não tem como. Pedro capítulo 1, 1 Pedro. Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Então aqui está dizendo que eleitos segundo a presciência de Deus. Então Deus já sabia, e ele diz aqui, eleitos na presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito Santo, para a obediência. Então para isso eles foram eleitos, para sermos santificados, para essa obediência de Cristo. Mas era essa presciência de Deus que permitia Deus já saber qual é aqueles que se santificariam, qual é aqueles que chegariam lá. Um caso clássico nessa história da predestinação é a história de Judas, porque Jesus, né, junto com os discípulos, vamos abrir aqui no texto, Marcos 9, se eu não me engano, não é 9, Marcos 14. Então, versículo 18, na última ceia diz assim: quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer e a dizer um após outro: por acaso sou eu? E respondeu-lhe: é um dos 12 o que põe comigo a mão no prato, né? Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então, muito antes de Jesus vir à terra, já tinha sido profetizado que alguém iria trair Jesus, um dos 12, um dos que estava junto. Naquela hora, Jesus anuncia isso. Isso dá a entender que Judas já nasceu com o predestinado, já nasceu marcado para trair Jesus. E dá a entender que Judas não tinha escapatória. O destino dele era esse. Judas nasceu para ir para o inferno. Porque Jesus diz aqui, né, que melhor fosse que ele nem tivesse nascido. Era melhor. Porque ele traiu o Filho de Deus. Então esse é o caso clássico que falam. Mas tem um detalhe nessa história, que é a forma que funciona a mente de Deus. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele não experimenta o passado, o presente e o futuro como nós experimentamos. Deus, Ele experimenta isso ao mesmo tempo. Porque a Bíblia fala que Jesus, em Apocalipse, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia fala em Efésios que nós fomos amados por Deus antes da fundação do mundo. Então você está aqui e você é amado de Deus.
Mas a Bíblia fala que antes de existir o mundo, Deus já te amava, a você. Como que Ele já te amava? Porque Deus já te conhecia antes de você nascer, já sabia quem era você. Então, Deus, Ele experimenta tudo ao mesmo tempo. Para Ele não há uma distinção de passado, presente ou futuro. Ele já sabe das coisas. Então, é mais ou menos parecido a história de Judas com a história que você está sentado, assistindo um filme, e eu chego, e tem dois caras brigando, um de camisa branca e um de camisa preta. E eu digo para você, o cara de camisa branca vai morrer. O filme passa e o cara de camisa branca morre. E você olha para mim e fala, Rubens, você é um cara fenomenal. Eu nunca vi alguém com tanto poder. Porque você disse que o cara ia morrer e o cara morreu. Você alterou um filme. Você predestinou o cara a morrer. Esse cara não ia morrer. Mas porque você disse que o cara ia morrer, ele morreu. Isso faz lógica para você? Não faz. O que você entenderia por isso? Ah, você já viu o filme. Por isso que você disse que ele ia morrer. Você já tinha visto o filme? Onde você viu o filme? Não é? Da mesma forma, Deus, Ele já assistiu o filme da sua vida. Ele já assistiu. Já passou para Ele. É por isso que Ele tem a pré-ciência, Ele tem o pré-conhecimento do que vai acontecer. Então é por isso que Deus, Ele já tinha visto o filme da vida de Judas. Já tinha visto. Aí Ele chegou e contou lá para Davi, para escrever o Salmo, olha, vai acontecer isso e isso, um cara vai trair Jesus, porque Deus já tinha visto o filme. E Davi escreveu. E quando Jesus falou de Judas, Jesus já tinha visto o filme. Eu sei quando vocês vão trair, eu já assisti esse filme. Porque a Bíblia fala que Jesus já tinha sido morto nessa época, quando ele estava com os discípulos na última ceia? Não. Mas como não? Se a Bíblia fala em Apocalipse que ele morreu antes da fundação do mundo. Porque Jesus, como Deus, também sente tudo ao mesmo tempo. Então, isso já tinha passado na cabeça de Jesus. Então, Judas não foi predestinado para ir para o inferno. Ele não foi predestinado para trair Jesus. Ele não foi. Judas, Deus tinha visto o filme da vida de Judas. E já viu a decisão que Judas ia tomar sobre aquelas coisas. E Ele simplesmente contou. Então, Deus já viu o filme das nossas vidas. Ele já sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Algumas coisas Deus revela esse filme para a gente através de uma palavra profética. E Ele fala, você vai para lá e você vai para cá. E uma das coisas também é que esse filme, o engraçado desse filme, vamos assim dizer, é que quando Deus, Ele te dá uma promessa de bênção, na verdade está condicionado a você. Então, por exemplo, vamos pegar uma promessa bem simples da Bíblia. Uma promessa como, por exemplo, como oferta. Que a Bíblia promete que se você oferta, eu vou te abençoar. Se você não oferta, eu não te abençoo. Então, está na seu poder de decisão se vai abençoar ou se não vai. A Bíblia promete que se você orar, o Jesus vai lhe abençoar, Ele vai lhe ouvir. E se você não orar? Então Ele não te ouve. E não acontece nada. Então as coisas acontecem na sua vida porque Deus quer ou porque você não faz? Aí agora começa a complicar. Mas é porque, e esse negócio da predestinação, ele tem uma coisa interessante que algumas pessoas, você talvez já ouviu falar, que eles falam que é o calvinista. Não é? Calvinista. E algumas pessoas gostam muito de dividir esse tema. Eu pessoalmente acredito que a verdade absoluta é alguma coisa entre os dois, entre a sua vontade e a vontade de Deus. Nós, seres humanos, nós gostamos de tomar partido nas coisas, nós queremos tudo simplificar, nós queremos categorizar, nós não temos uma mente suficiente para entender as coisas mais complicadas. Você já viu, por exemplo, na escola principalmente, talvez você faz muito tempo que estava na escola, mas você percebeu que tinha alguém que era mais inteligente que você? E quando alguém explicava alguma coisa que ele já pegava e você não tinha pego ainda, ele era simplesmente mais inteligente. Assim também é com Deus, Ele é simplesmente mais inteligente que a gente.
E ele consegue entender as duas coisas ao mesmo tempo e nós não conseguimos. Esse é um dos mistérios que eu acho que a gente nunca vai entender. Deus, ele tem uma mente muito maior do que a nossa. Nós gostamos de tomar partido em tudo. Você já notou como as pessoas gostam de torcer por um time de futebol? E elas vão no estádio e tudo mais, ela toma partido. E não só ela se alegra quando o time dela ganha, como ela se alegra quando o time do outro perde. Por quê? Porque não é o meu time, então eu me alegro. Você já viu, por exemplo, nessa fase agora que nós temos da política no Brasil, que tem pessoas que são de um lado e tem pessoas que são do outro. Né? Tem pessoas que são de um partido e são do outro. Aí, tem o candidato de um partido, o ex-presidente Lula, do PT, e daí está lá acusado. Tem gente que acha bom ele ser preso. E tem gente que acha ruim. Muda alguma coisa para a vida das pessoas, a maior parte? Não muda nada, mas ele tá eufórico naquela decisão. Ele está eufórico, ele tomou um partido. Ele gosta de simplificar as coisas. Nós somos assim, nós gostamos de simplificar, e é por isso que às vezes a gente não entende. Daí tem pessoas que nesse assunto ele toma um partido. Eu sou calvinista. Eu acredito na predestinação, isso é um partido. E tudo que o outro lado falar, eu ignoro. Não, isso aqui não era. Por quê? Porque isso aqui é doutrina do outro lado, do outro time, do outro partido. E daí é uma pessoa que diz, não, eu não acredito na predestinação, eu sou arminiano. E tudo que o cara falar de predestinação, eu não acredito. E isso é errado. Né? Por quê? Porque você está tomando um partido numa determinada coisa. Mas, para a gente entendermos melhor como funciona essa vontade de Deus e como ela se manifesta, vamos ler o texto principal sobre esse assunto, que é aqui em Romanos, capítulo 9. Esse texto, aparentemente, ele fecha a... Romanos 9, versículo 15 e 16 diz assim: pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, esse texto, ele está dizendo, não depende do seu desejo, não depende do seu esforço, não há nada que você possa fazer. Deus está dizendo, poderia colocar aqui o versículo 15, por favor? 8, 15. Não estava aparecendo aí a Bíblia? No 8:15. Muito bem, aí diz bem claramente. Romanos 8:15? 9:15, desculpa. Falha minha. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprover, ou de quem eu quiser. Terei misericórdia. E terei compaixão de quem eu me aprover. Nesse texto está bem claro, não tem o que discutir. Se Deus quer ter misericórdia, Ele tem, meu amigo. E se Ele não quer, Ele não tem. Se Deus não quiser ter misericórdia de você, como diz aqui, você está lascado. E aí está dizendo. Quem vai discutir contra isso? Certo? Então, mas existe algumas coisas que você pode influenciar nisso. O que eu estou querendo dizer é que existe a vontade de Deus de abençoar a sua vida ou não, e de te eleger ou não. E você não pode fazer nada contra isso. Mas você pode ver alguma coisa contra a vontade de Deus. Você pode mudar a própria vontade de Deus. Você sabia que você pode mudar a própria vontade de Deus? Que Deus, ele tem uma vontade e você pode mudar ela. Então, se Deus, ele não tinha misericórdia, ele passa a ter. Será? Certeza. Vamos abrir aqui em Mateus, onde... capítulo 15, abre aí por favor. Fala
Como diz no Evangelho de Marcos, da mulher Sírio Fenícia, e em Mateus chama de mulher cananeia. Mateus 15, a partir do 21, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não respondeu palavra. Você já parou para pensar nessa situação? A pessoa está com um filho e o filho está endemoniado. Não foi Jesus ou um mestre da lei, um discípulo que disse, esse problema aí é demônio. Porque você já viu aqui, hoje em dia tem pessoas com problema e alguém chega e fala, é demônio. A mulher já sabia que era demônio, porque é sinal de que a situação estava feia lá. A situação estava feia lá. A própria mulher, que não entendia de Bíblia, de nada, já sabia, minha filha está com o demônio no corpo. É porque a coisa estava pegando lá mesmo. Certo? E ela clama por Jesus, ela clama, e ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondeu. É um exemplo claro daquele texto, onde Deus não teve misericórdia dela. Ele não tinha. Naquele texto está explicando isso. E aqui ele não respondeu nada. Ela orou, e ele não respondeu a oração dela. Está aqui na Bíblia, claramente, ela clamou com todas as forças, pelo filho dela. Não respondeu nada. Continuamos no 23. Então seus discípulos aproximaram dele e rogaram, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Né? Aqui na revista, a Almeida, revista atualizada, diz, porque vem clamando atrás de nós. Se fosse numa outra tradução, uma tradução moderna, contemporânea, poderia dizer, manda ela embora porque ela está enchendo o saco. Ela vem importunando a gente. Não foi Jesus, foram os discípulos que falaram, faça essa mulher ficar quieta, por favor. Talvez os discípulos já tinham falado, a mulher, ele não vai te atender, vai, chispa, vai embora. Daí, como ela não calava, chegaram em Jesus, manda ela embora logo. Já que você não vai fazer nada, manda ela embora. Certo? Aí Jesus então resolve mandá-la embora. Aí Jesus, porque ele fala, 24, respondeu ele, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primeira oração que ela fez, a primeira insistência, ele não respondeu nada. Na segunda, o que ele faz? Ele responde, não. É isso que ele responde, não vou te atender. Você já imaginou você orar a Deus, clamando misericórdia pelo seu filho, cura o meu filho, salva ele, melhora a vida dele, e Jesus fala, não vou fazer. Não fui enviado para salvar seu filho. Seu filho tem que continuar sofrendo. Porque foi exatamente isso que essa mulher ouviu de Jesus, um não. Aí o que acontece? A mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me. Aí agora ela dobrou o coração dele, certo? Porque ela se ajoelhou, ela se humilhou, ela disse, Senhor, me ajuda, né? No próximo versículo lá, por favor. Deixa o WhatsApp para lá e depois você olha todas as atualizações aí. Então, diz assim, 25, a mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me, ou aí, socorre-me. De ajoelho. O que respondeu Jesus? 26. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não de novo. Então já viu que a mulher está insistindo na oração e Jesus está insistindo em dizer não para ela? Porque já era ruim quando ele não dizia nada. Agora piorou porque ele disse não, uma vez e duas vezes. Jesus não teve misericórdia nem da mulher e nem da menina. Não teve. 27, disse ela, sim, Senhor, mas até com os cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Você viu que essa mulher, ela insistiu com Deus, mesmo Deus dizendo não para ela? Eu já vi muita gente desistir no primeira etapa. Deus não responde. Ali ele já parou. Na primeira etapa.
ele não vai nem para o segundo e terceiro round. Não vai nem para eles. Né? Então, nesse texto, ele é um dos exemplos, a gente vai mostrar outros, que ele choca nós, porque nós estamos acostumados com uma visão de Deus, que Deus, ele diz, olha, eu escolho para quem eu dou a minha misericórdia. Só que é aí que vem um segredo que a Bíblia também ensina. Você consegue clamar por misericórdia, e essa misericórdia então chegar, e ela abençoar você. E você que não estava sendo abençoado, passa a ser abençoado. Da mesma forma, essa mesma misericórdia, ela também acontece, e o exemplo mais claro é com a salvação de alguém. Porque às vezes você ora para que Deus salve uma pessoa, para que Ele restaure, para que Ele faça. E Deus não responde nada. E a coisa, e ele vem esse não da parte de Deus, porque apesar de às vezes Deus nem respondia, agora a situação começa a piorar. Aquela pessoa que estava se salvando, ela vai mais para longe, mais para distante. Mas como essa mulher, ela continuou orando, ela continuou intercedendo. Ela não desistiu, a fé dela não se abalou com isso. A fé dela era tão forte, que ela mudou o coração de Jesus nisso. A fé dela era tão forte, que ela mudou o coração de Jesus. E Jesus falou, então eu vou te abençoar. Porque Jesus disse, grande é a tua fé. E a Bíblia fala que se você tem fé, todas as coisas são possíveis. Nada é impossível. Inclusive clamar pela misericórdia de Deus. Você quer ver um outro exemplo de um outro texto? Vamos abrir lá em Êxodo. Capítulo 33 ou 34. Aqui, o contexto desse texto é o seguinte, Moisés estava lá no monte com Deus, pegando as tábuas, e Deus fala para Moisés, desce porque o povo se corrompeu. Ou seja, eles entraram em pecado. Né? E aqui, ele diz, então aqui tem a oração de Moisés, né? Onde Deus, é interessante que você leia depois, desde do 32, para que você veja isso, mas para que você entenda todo o contexto, a gente não tem tempo de entrar nesse contexto, né? Onde Deus diz que Ele ia matar todo aquele povo, né? Que Ele ia exterminar todo aquele povo, e que Ele ia fazer de Moisés, né, um novo povo. E aqui no 33, a partir do 12, ele começa a oração intercessória de Moisés, né, para que Deus possa tocar sobre a vida deles, e Moisés começa a interceder então. Disse Moisés ao Senhor, tu me disses, faça subir esse povo, mas não me deste saber o que hás de enviar comigo. Disseste também, conheci-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Né? Então, nesse texto, né, a gente não tem tempo para ler todo, Deus tinha determinado que Ele ia destruir o povo. E Moisés ora e intercede perante a Deus, e Deus ele fala, não, tudo bem. Né, se você continuar vendo a oração aqui, você vai ver até a parte onde diz que Deus se arrepende de fazer isso. Né? Então Deus fala, não, tudo bem, então eu vou abençoar esse povo. Um outro exemplo de que Deus ele tinha um plano, ele modificou, é lá na parte de Sodoma e Gomorra, onde Deus tinha dito, vou destruir Sodoma e Gomorra.
E ele chega primeiro para conversar com Abraão. E Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Ah, mas se lá tiver 100 justos, se tiver 50, se tiver 40. E Deus fala, tudo bem, se lá tiver 100 eu não vou destruir. Oh, mas ele não tinha dito que ia destruir? Por que que Abraão, ao interceder, ao orar, ao conversar com Deus, fez Deus ter misericórdia? Né? E você vê muitos outros textos, até o próprio profeta Jonas já sabia disso. Porque a história do profeta Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe, pela baleia, é que ele ia pregar para os ninivitas. E ele não quis ir pregar justamente por isso. Ah, você disse que ia destruir eles, mas eu sei que se eu for lá e pregar e ele se arrepender, você muda de ideia. Então, a misericórdia de Deus, aquilo que está predestinado, aquilo que é o plano que Deus tem, ele pode, através da nossa oração, através da nossa conversa, através da nossa intercessão com Deus, nós tocarmos o coração do Senhor. E nós fazermos a maré trocar ao nosso favor. Então, nós, quando estamos passando pela dificuldade, quando nós estamos passando pela tribulação, o jeito, o resultado, a forma de nós conseguirmos vencer isso é através da oração. É através da oração que nós nos chegamos a Deus. É através da palavra que nós vencemos todas as circunstâncias. É através disso. Porque Deus mesmo fala, porque com Deus, todas as coisas é possível para Ele. Agora, o nosso problema principal é porque nós não colocamos isso em prática. Ou nós só colocamos isso na hora da emergência. Na hora que a coisa começa a afundar, você vai lá e aperta aquele botão e pronto. Agora eu quero que Deus apareça e resolva. Agora eu estou orando. Mas aí, você tem fé? Por exemplo, o da mulher que a gente acabou de ler. Ela tinha muita fé. Ela orou, ela clamou a Jesus, até que ela fosse atendida. Ela não aceitou um não como resposta, mesmo de Deus. Mesmo de Deus, ela não aceitou isso. Antes, ela foi firme, ela continuou. Por quê? Porque ela tinha fé. Ela tinha fé que Deus iria responder ela. Ela tinha fé que Jesus poderia curar ela. Então, a fé dela, ela tinha certeza, aquela pessoa, aquele cara que está passando ali com aqueles homens, Jesus, ele tem condições de salvar a minha filha. Alguém tinha falado para ela sobre Jesus. E quando ela viu, falaram, olha, ele está vindo lá, esse é o cara que eu estava te falando, que expulsa demônio, que cura não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo, está vendo? É aquele cara. E a mulher sai correndo, porque ela tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela tinha ouvido falar de Jesus, a fé dela brotou no coração dela, a ponto dela ir lá interceder. E essa mesma fé, e essa mesma poder sobre Jesus, ele também está à nossa disposição hoje. Basta nós crermos, basta a gente colocarmos a nossa vida. Um outro exemplo, também, de quando, só que daí seria, existe uma profecia, existe um desejo de Deus, e ele muda, é aqui em 2 Reis, capítulo 13, que fala sobre Eliseu e Joás. Eu vou ler aqui rapidinho, que Eliseu estava de cama, e Joás foi visitar ele, e Eliseu, então fala, 16, então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o leste, e ela abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque até os destruir. Disse mais, pega as flechas, e o rei as pegou. Então disse o rei a Israel, atira no chão, e ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter atirado, então teria derrotado os sírios até o destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerás os sírios.
Nesse caso aqui, é o inverso. Dá para entender pelo contexto, né, pela primeira flecha que ele atira, essa é a flecha do livramento. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você derrotar os Círios. Só que quando ele foi atirar as outras flechas, que era para ele ter atirado 5 ou 6, ele atirou só 3. Aí está vendo que parece que tinha uma bênção determinada para ele, que era vencer os Círios? Estava determinado. Só que ele não foi capaz de ir até o final. Ele só foi 3. Aí a bênção não chegou nele. Aí ele fala, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Aí você teria derrotado os Círios. Às vezes, na nossa vida, quando nós temos um problema tão grande como esse dos Círios, que estavam atacando Israel, nós precisamos orar e precisamos interceder. E a gente não pode fazer como nesse exemplo, que aqui é uma história figurada, onde a gente atira somente 3 e para. Aí aquela bênção que Deus tinha determinado para você, que Ele já tinha dito, vou te salvar, vou te ajudar, vou te libertar, vou libertar o seu filho, a sua filha, vou te abençoar, vou te arranjar um emprego, vou fazer, aí de repente não faz, porque você não foi até o fim. Você precisava ter ido até o fim, e você não foi até o fim, e por você não ter ido até o fim, foi. Então, como que fica a predestinação aí? Se Deus tinha dito que ia te abençoar e no final não abençoou, mas foi você que não foi até o fim. Existe um outro texto semelhante da palavra de Deus, no livro de Daniel, onde Daniel fala que ele ficou de oração e jejum 21 dias sobre o povo de Israel. No final dos 21 dias aparece um anjo para ele e fala, homem de Deus, saiba que você é muito amado. No princípio das tuas súplicas, eu saí para te dar entendimento. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Até que o príncipe do seu povo veio e me ajudou. Quando ele está falando de príncipe da Pérsia, eu não vou abrir lá por causa do tempo, ele está falando de um demônio que resistiu. E naquele texto ele fala que quando Daniel se ajoelhou pela primeira vez, saiu a resposta de oração. Mas ficou Daniel 21 dias orando por aquele propósito, e 21 dias em jejum, para que ele vencesse a tribulação maligna, e a bênção de Deus que estivesse determinada chegava. Então aí vem uma pergunta clara, e se Daniel não tivesse feito os 21 dias de jejum? E se ele tivesse feito só 7 dias? Porque o anjo diz, quando você se ajoelhou a primeira vez, eu ia vir. Mas demorou 21 dias da sua oração e do seu jejum para que eu pudesse vir. Esse é um outro caso que acontece, é quando não é da misericórdia de Deus, mas é justamente o nosso inimigo, o adversário, Satanás, que ele está se levantando contra você. E ele está impedindo, né, a bênção de Deus, a obra de Deus, de chegar na sua vida. Ah, mas o diabo tem força para fazer isso? Ora, você pode ver que quando Jesus foi lá para a terra dele pregar, a Bíblia fala que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade impediu o próprio Jesus de chegar em algum lugar. Impediu ele, né? Você vê de várias formas, então, que essa presciência de Deus, ela pode ser alterada para um lado ou para o outro, através do quê? Através da oração. É a oração que ela pode determinar no final se você ganha, ou no final se você perde. Mesmo quando existe a bênção sobre a sua vida, né? A oração ela pode determinar, porque a oração é a chave principal. Se você olhar sobre Jesus, como eu falei antes, que é a forma, né, a qual nós devemos nos colocar, você vê que várias vezes Jesus ia orar, subia ao monte a orar, e ele ia orar sozinho, várias vezes acontecia isso. E é engraçado a gente pensar por que Jesus, que era o próprio Deus, precisava ficar orando, mas porque ele era a forma, e ele estava dando exemplo aos discípulos.
Olha, vocês devem fazer assim, vocês devem orar. E se você for analisar detalhadamente o Novo Testamento, você vê que às vezes antes de um daqueles milagres grandes, aqueles de arrebentar a boca do balão, ele estava orando antes. Ele estava orando um dia antes. Ele estava se preparando por aquele milagre. Mas como assim Jesus estava se preparando? Ele estava, porque Jesus mesmo diz, eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que eu faço é pelo Espírito Santo. E Jesus também diz aos discípulos que tudo que eu faço vocês podem fazer. Porque a chave do negócio não era em Jesus. Na verdade, a chave dos milagres estava no Espírito Santo. Jesus, ele era a pessoa que veio para dar a vida. E com a vida de Jesus nós sermos resgatados. Mas o poder que fluía era o poder do Espírito Santo. Ele era o poder que fluía, não era o poder de Jesus, vamos assim dizer. Então Jesus, ele operava os milagres tudo na força do Espírito Santo. Ele sabia das coisas através do Espírito Santo. E a única jeito de nós então chegarmos então em contato é através da oração. Através da oração nós podemos chegar nisso aí. E um outro tema que eu gostaria de falar, só para a gente acabar, que ele também tem a ver com a história da predestinação, aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, que ele fala da parábola dos talentos. 25, Mateus 25, a partir do 14. Eu não vou ler o texto todo, eu vou contar para ser mais rápido, vou ler só um versículo, que um homem, Jesus dando uma parábola, que ele distribuiu talentos a algumas pessoas. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro deu 1. Cada um conforme a sua capacidade, diz o texto. E saiu. O que se recebera 5 talentos, negociou e fez mais 5. O que recebeu 2, negociou e fez mais 2. E o que recebeu 1, guardou o talento, enterrou. Por que eu estou falando de talento nesse texto sobre a predestinação, nesse tema? Porque os talentos, assim como outras coisas, ele é predestinado sobre a sua vida. Deus, ele lhe dá talentos conforme a sua capacidade. Você não escolhe, é Deus que dá. Ele já sabe da sua capacidade. E baseado nisso, ele dá esses talentos para você. E ele quer que você use esses talentos. E você pode ver no texto, se você continuar lendo, né? Eu vou ler aqui, só para você ver, mas é bom que você leia todo aqui, que quando ele chegou no último, ele diz assim, 25, 24. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhesse onde não plantasse, e ajuntasse onde não espalhasse. E com medo escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. E continua o texto, que eu não vou entrar em detalhes. E eu vou pular para o 28. Tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você está vendo como essa história do talento, ela é muito importante, porque esse servo foi jogado nas trevas por não ter usado o talento dele, por ele ter guardado o talento dele, por ele ter enterrado o talento dele. Deus ficou tão chateado, aquele servo ficou tão chateado que ele falou, olha, você, porque eu lhe dei 1 talento, e você não usou. O talento ele tem a ver um pouco com a predestinação, porque você não pediu esse talento para Deus, Deus ele lhe deu. Ele lhe deu esse talento. E ele quer que você o use. Né? Cada pessoa tem diferentes talentos de acordo com a sua capacidade.
E você tem que orar a Deus, se você não sabe qual é o seu talento, você tem que orar a Deus pedindo, Deus, qual é o meu talento? Como é que eu devo usá-lo? E esses talentos, como ele é no reino de Deus, eu não acredito que esse talento tenha a ver com tocar piano, jogar futebol, não sei, um talento assim, não mundano, mas um talento prático, né? Talvez alguém fale, não, meu talento é tocar piano, então enquanto eu estou tocando piano, eu estou fazendo isso. Eu não acredito que necessariamente isso. Né? Aqui, como ele está falando do reino de Deus, se você olhar o contexto, os talentos, eles são no sentido do reino de Deus. Então, a presciência, a predestinação de Deus também te predestinou para fazer alguma coisa no reino de Deus. E você tem que fazer essa coisa. Você tem que orar a Deus e colocar isso em prática. Porque se você não coloca esse talento em prática e o talento fica enterrado, quando chegar lá, Deus vai perguntar, e cadê o talento que eu te dei? Cadê? Aí você fala, eu não tenho nada. Aí você fez o quê? Eu fiquei com medo, eu enterrei Deus. Fiquei com medo de usar o meu talento, os meus talentos. E eu enterrei. Deus fala, não era para você ter enterrado seus talentos. Os talentos dados por Deus, nós devemos orar e nós devemos colocar. E os talentos, eles são diferentes no reino de Deus. Existe talento para pregar, existe talento para cantar, existe talento para ensinar, para expulsar demônio, para curar doentes, para não sei o quê. Existe, às vezes, tem pessoas que ela pode ter papéis específicos no reino de Deus, não necessariamente ligados a culto. Por exemplo, você vê na Bíblia que tinha um homem chamado José de Arimateia, que era muito rico, e comprou o túmulo qual seria enterrado Jesus. Talvez o talento daquele homem, talvez Deus deu prosperidade para aquele homem, para que quando chegasse no dia, ele comprasse o túmulo. Você vê também que uma outra pessoa, ela tinha um cenáculo onde o pessoal se reuniu para fazer a última ceia. Que Jesus fala, vai lá atrás de fulano, assim, vamos fazer a ceia lá. Talvez aquele era o objetivo daquele cara. Não, eu vou ter uma casa grande, para que um dia Deus vai chegar, vai precisar se reunir aqui na minha casa. Jesus vai fazer a última refeição dele aqui. Então, uma casa muito grande Deus deu para ele. E tal, imagine se esse homem que viveu a vida toda nessa casa grande, quando chegasse na última hora, ele, não vou fornecer essa casa para Deus usar. Não vou. Ele enterrou aquele talento que Deus deu para ele. Ele se negou a fazer aquele negócio. E esse talento são de várias formas. Ele pode ser de uma forma financeira, Deus pode ter te abençoado e falado. E justamente assim, Deus pode... O seu talento pode ser de você financiar a obra de Deus, mesmo você ganhando um salário mínimo. Porque às vezes com aquele, porque veja bem, Deus não se importa com a quantia, Ele se importa com o uso do talento. Se Deus chama você a abençoar a vida de uma pessoa, a investir na obra, e você investe com R$1.000, e você dá lá R$50 para a obra, para alguma coisa específica que não é o seu dízimo, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar os seus talentos. Vai multiplicar o seu dinheiro, mas daí com a multiplicação do dinheiro tem que vir a multiplicação da oferta. E esse é o seu papel no reino dos céus, é fazer isso. Aí talvez alguém aqui agora esteja pensando, mas esse é um papel muito bom, não é? Deus escolhe alguém para ser rico para dar dinheiro na igreja? Sim. Deus, pela predestinação e pela presciência, escolheu algumas pessoas para ter muito dinheiro. E o motivo por que Ele escolheu eles para ter dinheiro é porque eu quero que você dê muito dinheiro na igreja. Esse é o motivo. Pode ser que essa pessoa passe a vida toda e não dê nada. E daí quando chegar lá em cima, vai falar. E os talentos, eles são pré-escolhidos por Deus. Então você não pode agora chegar lá na fila. Não, eu vim aqui na fila do quem vai ser rico para dar o dinheiro na igreja. Isso é a predestinação. Você não escolhe isso. Deus é que escolhe os talentos que vai dar para cada pessoa. Você tem que saber qual é o seu. Esse é o meu talento. É claro que aparentemente, todo mundo gostaria desse talento. Eu queria ser rico e dar dinheiro na obra. Eu queria muito isso. Esse era o meu talento. Mas, na verdade, a Bíblia fala que Deus ele opera tanto o querer como o realizar. E quando você opera o talento de Deus, na graça de Deus, esse é o propósito, esse é o predestinado. Esse é o motivo pelo qual você lhe salvou. Esse é o motivo, talvez, pelo qual você está aqui em Juazeiro, porque você está aqui nessa igreja. Tem a ver com a predestinação.
Imagine que talvez você foi escolhido para cantar aqui, ou para limpar a igreja, ou para pregar, e você não está fazendo isso. E Deus colocou você aqui para fazer isso, e você não está. Vai chegar numa hora que eventualmente Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar, mas você ficou no débito lá, porque você não fez aquilo que está. Então a predestinação, ela tem a ver muito com os talentos, porque Deus, ele coloca você em determinados lugares para fazer isso. E você tem que buscar em Deus qual é o seu dom, quais é as coisas que você vê que é fácil. Você pode conversar com o seu discipulador, ou você pode assim, bom, já como eu não tenho certeza qual é o meu agora, eu vou tentar de uma forma ou de outra, eu vou buscar para que eu possa servir, porque esse é o meu destino, é fazer isso, né? Eu noto, por exemplo, essa coisa de talento é muito claro, né? Eu, por exemplo, tenho um bom conhecimento da palavra de Deus, conheço literalmente de uma capa a outra, mas eu sou péssimo em evangelizar as pessoas, eu sou péssimo nisso. Eu falo de Jesus com uma pessoa, com outra, mas isso não sai fácil. Já a minha esposa Simone, ela é tão fácil nisso, ela faz isso com tanta facilidade, que eu, às vezes, olho para ela e já pensei, eu queria ter um talento desse. Eu queria poder evangelizar com uma facilidade dessa. Eu lembro que uma vez a gente chegou, a gente foi resolver um problema, e a gente foi numa delegacia de polícia à noite, e estava lá, eram umas 2 da manhã, e falando e tal, e eu me distraí da Simone, 2 minutos, quando eu vi ela estava lá com um rapaz, mas você é um rapaz tão bonito, por que você faz isso? Vá na igreja, e não sei o que, mas assim, não deu tempo de eu ver nada, ela já estava evangelizando o rapaz, e chamando ele para ir para a igreja e tal, e eu, como convivo com ela, eu vejo que uma pessoa nova que conhece a Simone não sobrevive muito tempo sem ela falar de Jesus, mas não vai muito tempo. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que trabalham comigo na empresa há anos. Ele sabe que eu sou crente, mas eu nunca convidei ele para ir aqui. A Simone vai jantar com ele uma vez, já fala de Jesus para ele. Isso, nela, é muito claro, é o talento dela esse. E tem vários outros talentos, que eu sei, eu não vou mencionar aqui, mas isso é muito claro, é muito fácil. E eu estava até conversando com ela. Se você não evangelizar, e esse é o seu talento, você está em débito. Você está em débito. Porque esse é o seu talento. E você não pediu sobre isso. Eu sei porque eu conheço a Simone desde a época que ela se converteu, nunca pediu. Ela falou, eu quero evangelizar, eu quero isso. O negócio simplesmente apareceu. É tipo jogar bola. Talvez muitos de vocês quiseram jogar futebol ou vôlei, mas você não levava jeito. E tinha gente que levava jeito, pronto, acabou. É a mesma coisa. Eu já vi também gente nesse departamento de expulsar demônio, que o cara tem um jeito que é incrível. Você pode orar à vontade. O cara chega lá, ele já sabe o que é o demônio, por que está ali, o que aconteceu, e não sei o que, e rapidamente, vai embora. O pastor Rai, por exemplo, ele tem um jeito para isso, que eu já vi muitas vezes. É rapidez, não demora muito. E outra pessoa já gasta tempo lá. Quer dizer que o outro não é crente, que o outro não é cristão, o outro não está santo, não tem nada a ver com isso. É o talento que Deus deu para ele. E todos nós temos o nosso talento, né? Que pode ser de várias formas. E é isso que é muito importante para nossas vidas. É nós descobrirmos qual é o nosso talento. Nós orarmos a Deus e nós colocarmos ele em prática, o quanto antes. E se você viu aqui que quando você coloca os seus talentos em prática, Deus ele lhe dá mais talentos, de acordo com a sua capacidade. Mas quando você não coloca os seus talentos em prática, até o talento que você tem, Deus tira. E isso, ele é muito importante. Ele é uma coisa muito importante. Né? Eu gostaria, então, que a gente ficasse de pé.